Então, lendo Bhagavad Gita como ele é, verso número 1 do capítulo 4. Shri Bhagavan Vacha Imam Vivasvate Jogam Proktavan Aham Avyayam Vivasvan Manave Praha Manurikshva Kave Bravit. Shri Bhagavan Vacha, a suprema personalidade de Deus, disse: Imam, esta, Vivasvate, ao Deus do Sol, Yoga, a ciência do relacionamento da pessoa com o Supremo. Proktavan, ensinei. Aham, eu. Avyayam, imperecível. Vivasvan, Vivasvan, o nome do Deus do Sol. Manave, ao Pai da humanidade, chamado Vaivasvata. Praha disse: Manu, o Pai da humanidade, Ikshvakave, ao rei Ikshvako, Abravit, disse. A tradução é a seguinte: a personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, disse: ensinei esta imperecível ciência da yoga ao Deus do Sol, Vivasvan, e Vivasvan ensinou-a a Manu, o pai da humanidade. E Manu, por sua vez, ensinou-a a Ikshvaku. Significado: nesta passagem, encontramos que a história do Bhagavad Gita remonta a um tempo bem antigo, quando foi entregue à ordem real de todos os planetas, começando do planeta Sol. Os reis de todos os planetas prestam-se especialmente à proteção dos habitantes e, portanto, a ordem real deve compreender a ciência do Bhagavad Gita a fim de conseguir governar os cidadãos e protegê-los do cativeiro material em que a luxúria os coloca. A vida humana destina-se ao cultivo do conhecimento espiritual, através do qual a pessoa desenvolve sua relação eterna com a suprema personalidade de Deus. Por meio da educação, cultura e devoção, os chefes executivos de todos os estados e de todos os planetas são obrigados a transmitir esta lição aos cidadãos. Em outras palavras, os chefes executivos de todos os estados servem para difundir a ciência da consciência de Krishna, para que o povo possa tirar proveito desta grande ciência e seguir um caminho bem-sucedido, utilizando a oportunidade que lhe é oferecida na forma de vida humana. Neste milênio, o Deus do Sol é conhecido como Vivasvan, o Rei do Sol, que é a origem de todos os planetas dentro do Sistema Solar. No Brahma Samhita, declara-se: Yachaksurisha Savita Sakala Grahanam Rajasamasta Suramurti Ashesha Tejaha Yasya Gyaya Brahmati Sambrita Kala Chakro Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Que eu adore, disse o Senhor Brahma, a suprema personalidade de Deus, Govinda, Krishna, que é a pessoa original, e sob cuja ordem o Sol, que é o rei de todos os planetas, assume imenso poder e calor. O Sol representa o olho do Senhor e percorre sua órbita em obediência à ordem dele. O Sol é o rei dos planetas, e o Deus do Sol, atualmente chamado Vivasvan, governa o planeta Sol, que controla todos os outros planetas, fornecendo calor e luz. Ele gira sob a ordem de Krishna, e o primeiro discípulo a quem o Senhor Krishna aceitou para explicar a ciência do Bhagavad Gita foi originalmente Vivasvan. O Gita não é, portanto, um tratado especulativo para o insignificante erudito mundano, mas é um livro de conhecimento modelar,
transmitido desde tempos imemoriais. No Mahabharata Shantiparva, podemos fazer a seguinte constituição da história do Gita. Treta Yuga dau chatato vivashvan manaved dau manuscha loka brityahtam sutaye chwav kaved dau ikshwakuna nakati to vyapya loka navastita. No começo do milênio, conhecido como Treta Yuga, Vivasvan transmitiu a Manu esta ciência na relação com o Supremo. Manu, sendo o pai da humanidade, deu-a a seu filho Maharaj Ikshwaku, o rei deste planeta Terra, e antepassado da dinastia de Ragu, na qual apareceu o Senhor Ramachandra. Portanto, o Bhagavad Gita existia na sociedade humana desde a época de Maharaj Ikshwaku. No momento atual, já se passaram 5.000 anos de Kali Yuga. 432 mil anos. Antes desta, houve a Dwapara Yuga, 800 mil anos. E antes desta, houve a Treta Yuga, 1.200.000 anos. Então, há aproximadamente 2 milhões e 5 mil anos, Manu falou o Bhagavad Gita a seu discípulo e filho, Maharaj Ikshwaku, o rei deste planeta Terra. Calcula-se que a idade do atual Manu dure cerca de 305 milhões e 300 mil anos, dos quais já se passaram 120 milhões e 400 mil. Aceitando-se que antes do nascimento de Manu, o Gita foi falado pelo Senhor a seu discípulo Vivasvan, o Deus do Sol, pode-se fazer uma estimativa aproximada de que o Gita foi falado há pelo menos 120 milhões e 400 mil anos. E na sociedade humana, ele existe há 2 milhões de anos. O Senhor voltou a falá-lo a Arjuna há cerca de 5.000 anos. Este é um cálculo aproximado da história do Gita, segundo o próprio Gita e conforme a versão de seu orador, o Senhor Sri Krishna. Foi falado ao Deus do Sol, Vivasvan, porque ele é também um Kshatriya, e é o pai de todos os Kshatriyas que são descendentes do Deus do Sol, ou os Surya Vamsa, Kshatriyas. Porque o Bhagavad Gita, tendo sido falado pela Suprema Personalidade de Deus, está no mesmo nível dos Vedas, este conhecimento é apaurushaya, sobre-humano. Como as instruções védicas são aceitas, como elas são, sem interpretação humana, o Gita deve, portanto, ser aceito sem interpretação mundana. Talvez os argumentadores mundanos façam suas próprias especulações sobre o Gita, mas isto não é o Bhagavad Gita como ele é. Portanto, o Bhagavad Gita tem de ser aceito como ele é, através da sucessão discipular. E aqui se descreve que o Senhor o falou ao Deus do Sol. O Deus do Sol o falou a seu filho Manu. E Manu o falou a seu filho Ikshwaku. Srila Prabhupada ki jai. Bem, então temos aqui o início do capítulo 4, o verso número 1, esse que nós lemos, e nós precisamos abordar o tema do Bhagavad Gita como um livro de conhecimento que tem um fluxo filosófico, tem uma teoria filosófica a ser apresentada e que isso exige que o leitor acompanhe o fluxo dessa filosofia para compreender perfeitamente o seu significado, compreender perfeitamente a mensagem que deve ser passada. Na verdade, Bhagavad Gita não é
como um oráculo, ao qual, ao ser abordado, pode ser aberto e vai então revelar uma verdade espontânea para alguém. Bhagavad Gita é parte do Mahabharata. É um livro do Mahabharata que surge da seção Bhishma Parva do Mahabharata e apresenta o diálogo entre Krishna e Arjuna. Isso já é de suma importância ser conhecido. É fundamental que possamos compreender que o Bhagavad Gita é um diálogo entre Krishna e Arjuna. E, naturalmente, a segunda parte de se compreender isso é se questionar quem é Krishna e quem é Arjuna. A princípio, na abertura do Bhagavad Gita, no primeiro capítulo, a primeira identidade que surge de Krishna e Arjuna é de Krishna como um quadrigário e Arjuna como um guerreiro em sua quadriga. Krishna servindo a Arjuna. Porém, também se revela que Krishna é um parente de Arjuna. Krishna é um primo de Arjuna, de aproximadamente a mesma idade, pelo menos na mesma faixa etária. Então, eles estão convivendo como amigos. A batalha de Kurukshetra, na qual eles estão lutando, foi inevitável. Não houve nenhum tipo de conversação diplomática que tenha sido eficiente em evitar a batalha de Kurukshetra. A batalha aconteceu, surgiu, está começando. Krishna está na quadriga, conduzindo a quadriga, e Arjuna é o grande guerreiro, muito bem preparado para a luta. Então, este é o cenário básico que precisamos compreender. Então, dentro desse cenário, começa um diálogo que vai para o capítulo 2 do Bhagavad Gita, vai para o capítulo 3 e chega aos versos 40 e 41 do capítulo 3. Eu vou reler aqui os versos 40 e 41. O 40 diz o seguinte: os sentidos, a mente e a inteligência são os lugares que servem de assento para esta luxúria. Através deles, a luxúria confunde o ser vivo e obscurece o verdadeiro conhecimento que ele possui. Portanto, ó Arjuna, ó melhor dos Bharatas, desde o começo, refreia este grande símbolo do pecado, a luxúria, regulando os sentidos, e aniquila este destruidor do conhecimento e da autorrealização. Então, nesses dois versos, Krishna fala do conhecimento e diz que é um grande inimigo para que este conhecimento possa promover um efeito positivo na experiência humana de alguém, na experiência intelectual e até na experiência espiritual, uma vez que o conhecimento é de natureza transcendental, a Paurusheya, como o Prabhupada cita no seu significado, explicando que este conhecimento é a Paurusheya, ou seja, não é tocado pelas limitações humanas, porque descende diretamente do Senhor Supremo. Mas, como falávamos, Krishna e Arjuna estão na quadriga como amigos, parentes, primos, jovens da mesma faixa etária. Não tão jovens assim, porque já eram bastante experientes, mas a aparência deles era de jovens. Krishna sempre tem essa aparência, que é conhecida como Nava Yovana, sempre um jovem viçoso. Então, Krishna e Arjuna discutem resumidamente o conteúdo do Bhagavad Gita no capítulo 2. Arjuna faz uma pergunta e dá início a uma discussão sobre ação e reação no capítulo 3, sobre a teoria do karma. E então, nesses versos 40 e 41, Krishna apresenta
a preocupação com a luxúria, dizendo que a luxúria destrói o conhecimento verdadeiro. E fala do conhecimento. Ora, com os nossos sentidos, adquirimos conhecimento. Os sentidos entram em contato com a matéria inerte, transmitem as informações deste contato para a mente elabora os seus projetos para compreender os elementos contidos na matéria inerte, a inteligência recorre aos seus dados guardados em memória a respeito do estímulo que aqueles elementos trazidos pelos sentidos e pela mente chegam até ela, e então a inteligência compõe uma ideia que pode ser executada pela mente, pelos sentidos, dentro da matéria inerte. Então, dentro desta realidade, o conhecimento transcendental, o conhecimento, de um modo geral, leva o indivíduo à prática, leva o indivíduo a atuar dentro do mundo. E o conhecimento transcendental leva o indivíduo a transitar dentro do mundo material sem se apegar, sem criar vínculos com a natureza material, com a matéria inerte, e então ficar submetido à lei do karma. O conhecimento transcendental, quando é colocado junto com a atitude proativa de trabalho, de karma, ele produz uma reação a karma, ou seja, sem frutos, sem resultados fruitivos. Ao contrário, ele ajuda o indivíduo a se libertar deste mundo material. Este é o tema que está sendo tratado e que aqui no primeiro verso do capítulo 4, Krishna se adianta. Observem que o primeiro verso do capítulo 1 foi falado por Dhritarashtra. Dhritarashtra Uvacha, Dharma Kshetre Kurukshetre. Né? O primeiro verso do capítulo 2 foi falado por Sanjaya. O primeiro verso do capítulo 3 foi falado por Arjuna. E agora, o primeiro verso do capítulo 4 é o próprio Krishna falando. Krishna compreende que já tem muito conteúdo filosófico nas mãos de Arjuna. Arjuna já obteve, no capítulo 2 e no capítulo 3, conhecimento filosófico suficiente. E Krishna se adianta no capítulo 4, com esse primeiro verso que acabamos de ler, para garantir a Arjuna que o que ele está falando vem de muito, muito, muito tempo atrás. E que este conhecimento foi vivenciado pelo Deus do Sol, Vivasvan, e depois foi vivenciado por Vaivasvatamanu. E Vaivasvatamanu passou para o seu filho, Ikshvaku. E assim foi transmitido, porém, como Krishna explica, no devido curso do tempo, este conhecimento, que Krishna classifica como da imperecível ciência do yoga, foi interrompido. Simplesmente, por influência do tempo, dentro das eras, o conhecimento foi perdido. E agora, Krishna está junto com Arjuna para falar deste conhecimento. Olhem o que Krishna vai dizer no verso número 3. Esta antiquíssima ciência da relação com o Supremo, Yoga, é falada hoje a ti, por mim, porque és meu devoto, bem como meu amigo, e podes, portanto, entender o mistério transcendental que há nesta ciência. Para este terceiro verso, Baladeva Vidyabhushana, um grande comentador
do Bhagavad Gita e um grande acharya dentro da linha de sucessão discipular trazida por Prabhupada e de quem Prabhupada obteve conhecimento através da leitura de seus livros para comentar este Bhagavad Gita e a quem Prabhupada dedica a sua edição do Bhagavad Gita como ele é, Baladeva Vidyabhushana, comenta que aqui, neste verso, Krishna estabelece a Arjuna: você é meu muito querido amigo e você é meu devoto. E implicitamente está dizendo: e eu também sou seu amigo, você também me vê como amigo, e você também tem a posição para comigo de discípulo. E isso está formalizado. Esta relação foi formalizada por Arjuna no capítulo 2, no verso 7 do capítulo 2. Arjuna se dirige a Krishna e pede para ser aceito como discípulo. Sishyasteham sadimantuam prapanam. Por favor, me instrua, porque aqui eu estou diante de ti como seu sishya, como seu discípulo. Então, essa relação entre eles é uma relação, nesta época aqui, no campo de batalha de Kurukshetra, completamente adequada para que eles pudessem vivenciar a relação eterna que eles têm. Relação esta que Krishna lembra, Krishna é consciente, mas Arjuna não, porque Arjuna está envolto por uma energia de Krishna chamada Yogamaya, que faz com que o devoto, no caso Arjuna, se esqueça da sua posição original para que a relação com Krishna seja muito natural. Então, buscando a naturalidade da relação, Krishna envolveu Arjuna em Yogamaya e agora está cultivando com Arjuna o mesmo cimento original na nova relação, a relação de amigos, a relação que Arjuna acaba de estabelecer como: eu sou seu discípulo, por favor, me instrua. Então, a relação que Arjuna vive, digamos, no mundo material com Krishna, é a mesma relação que ele vive originalmente na sua condição de eterno servo de Krishna originalmente. Mas ele não tem consciência disso, pelo menos até este momento. Então, Krishna está nesse verso número 3, que segue ao número 1. Nesse verso número 3, Krishna está dizendo para Arjuna que essa antiquíssima ciência da relação da alma individual com a alma suprema está sendo falada para Arjuna naquele momento. Mas ela já foi falada antes. Ele já disse isso. E Krishna está explicando por que ele está dizendo, por que ele está passando para Arjuna, e depois está dizendo ainda: podes, portanto, entender o mistério transcendental que há nesta ciência. Ou seja, devido à relação que você tem comigo como discípulo, como devoto, então você pode compreender. Os acharyas explicam que não há outra maneira de se compreender a suprema personalidade de Deus a não ser adotando a posição de um servo genuíno, um servo rendido à pessoa suprema. Todos os outros processos de yoga que tentam revelar a identidade de Deus revelam essa identidade de maneira parcial. O candidato, o yogi, o praticante, desenvolve uma relação, sim. Porém, esta relação não é completa. Não é completa como a relação que desenvolve um bhakta, um devoto. E isso é muito importante para nós, porque, em termos de valores humanos, compreender isso incentiva
a nossa gratidão. Podemos cultivar instantaneamente uma grande gratidão pelos devotos, uma grande gratidão por nosso mestre espiritual, uma grande gratidão por Prabhupada, que trouxe o conhecimento para o Ocidente, e, por fim, uma grande gratidão para com Krishna, a pessoa suprema que revelou este conhecimento. Então, assim, o conhecimento está sendo dado e o conhecimento está sendo passado para Arjuna. O capítulo 4 está começando a descrever agora a verdadeira natureza de Krishna. Ele começa a dizer aqui quem ele é, a pessoa suprema, porque no verso número 4, Arjuna fala algo relacionado com a nossa posição de leitor, estudante do Bhagavad Gita. Não podemos dizer que somos estudiosos do Bhagavad Gita, mas podemos dizer que somos estudantes de Prabhupada, somos alunos de Prabhupada por estudar o Bhagavad Gita. Então, Arjuna se põe na posição desse seguidor de Prabhupada e diz: o Deus do Sol, Vivasvan, nasceu antes de ti. Como poderei entender que no começo ensinaste-lhe esta ciência? Então, uma pergunta para nós que somos viciados em cronologia por causa do paradigma científico. Somos tão, assim, já pré-moldados a pensar dentro da cronologia. Então, Arjuna está nos dando uma grande oportunidade de ouvir uma resposta. E Krishna não deixa por menos. Ele vai dar uma resposta. Arjuna fez uma pergunta questionadora, importante, que colocaria Krishna contra a parede. E Krishna vai dar uma resposta inteiramente satisfatória. A resposta de Krishna é: tu e eu já passamos por muitos e muitos nascimentos. Posso lembrar-me de todos eles, mas tu não podes, ó subjugador do inimigo. É muito interessante essa resposta de Krishna. Primeiro, ele está dando uma informação preliminar de que ele e Arjuna são diferentes. Arjuna já compreendeu que são diferentes, tanto que pede abrigo como discípulo. Mas ele não sabe quão diferente é, ele não conhece ainda as glórias de Krishna, as opulências de Krishna. Então, Krishna está dando uma informação básica, preliminar. Eu posso me lembrar de todos os meus nascimentos. Esse é o verso que estimula o conceito de avatara, um conceito muito importante dentro do Siddhanta Vaishnava, de que Krishna vem em diferentes épocas e que cada vinda dele, a descida dele do mundo espiritual, recebe então é classificado então como avatara, aquele que desce. Então este verso estimula esta linha de conhecimento, mas não vai se aprofundar, apenas dá assim, apenas dá uma breve menção sobre o assunto. Então, o tema vai se desenvolver. Para nós é muito importante, porque Krishna está mostrando a sua diferença, e depois ele vai se apresentar como a suprema personalidade de Deus, com todas as opulências, vividas de maneira plena, e aqui também ele trata Arjuna como subjugador dos inimigos, Parantapa, o subjugador dos inimigos. Por quê? Porque todos os nomes que Krishna usa para Arjuna e que Arjuna usa para Krishna no diálogo
do Bhagavad Gita tem um significado, de acordo com Vishwanatha Chakravarti, tem um significado que revela o humor no qual eles estão conversando, o humor do diálogo. Aqui, Krishna está dizendo: você não é capaz de compreender os seus nascimentos anteriores, de se lembrar deles, mas eu sou, ou seja, eu sou superior a você. Porém, ao mesmo tempo, Krishna diz: Parantapa, castigador dos inimigos. Qual o maior inimigo do que a ignorância, do que o desconhecimento? E Arjuna não pode lembrar dos seus nascimentos anteriores. Então, por quê? Porque ele tem um grau de ignorância que o impede. Porém, ao mesmo tempo, Krishna está estimulando a sua autoestima, digamos assim, para levar para a linha da psicologia popular. Então, Krishna está estimulando a autoestima de Arjuna, dizendo: ó Parantapa, ó castigador dos inimigos, você pode castigar os seus inimigos, a luxúria, que já foi falada antes, e o esquecimento, que estou falando agora, a ignorância. Então, você é um Parantapa, um castigador dos inimigos. Não tenha medo. Continue no seu caminho, que, à medida que formos conversando, você vai aprender a vencer os seus inimigos, porque, de fato, você já é um castigador dos inimigos. Essas conclusões são conclusões dos acharyas, como Vishwanatha Chakravarti, Baladeva Vidyabhushana, e outros que trabalham com a literatura fazendo parafrases, transformando de acordo com o humor o conteúdo original da literatura Vaishnava, literatura védica. Então, nós estamos diante de um capítulo que nos traz reflexões importantes, que, de uma certa forma, estabelece uma epistemologia diferente da epistemologia mais valorizada dentro do paradigma científico. Isso nos deixa em alerta, porque nós estamos inseridos dentro da sociedade, às vezes transitamos dentro do meio acadêmico, esses meios da sociedade e os meios acadêmicos são repletos de informações técnicas muito desenvolvidas. O paradigma científico favorece que a nossa fidelidade a ele, ao paradigma, e aqui nós temos um sistema epistemológico um pouco diferente. Krishna está dando a referência de sua própria revelação ao Deus do Sol. Isso se chama Shabda Pramana, a revelação divina a respeito de um conhecimento. Esta revelação divina não é aceita no paradigma científico, pelo menos até o século em que estamos, esse século XXI. Ainda não temos este reconhecimento da teologia nesse nível para que possamos aceitar, para que a ciência possa aceitar a revelação divina como um método epistemológico e realmente válido, não é? Como a própria epistemologia já diz, que é a validez do conhecimento. Então, esse tema é de suma importância para todos nós, seguidores de Prabhupada, que estudamos o livro de Prabhupada e que temos que desenvolver por Prabhupada a verdadeira compreensão do que Prabhupada queria ao produzir os seus significados. O significado que eu li é um significado sumamente importante. Prabhupada apresenta várias citações do Brahma Samhita,
citação do Mahabharata, ele explica as eras, o tempo, a duração das eras. Nós vimos Prabhupada explicando a duração das eras. Prabhupada volta a citar o Bhagavad Gita e dizer que o Bhagavad Gita, por ter sido falado pela Suprema Personalidade de Deus, ele está no mesmo nível dos Vedas. E porque ele está no mesmo nível dos Vedas, ele é a Paurusheya. Não é tocado pelas imperfeições dos Purushas, os seres humanos como nós. O Bhagavad Gita está livre das imperfeições humanas. Então, este é o tema aqui. Se vocês tiverem perguntas, eu terei muito prazer em esclarecer algo que eu conheça. Se eu não conhecer, fico devendo. Depois vocês pesquisam em outras fontes e vão certamente encontrar as respostas, porque sempre há respostas para nossas dúvidas a respeito do conhecimento transcendental. Muito obrigado pela atenção. Estou disponível para Burada Govinda para qualquer pergunta. Muito obrigado, Maharaj. Muito obrigado mesmo. Estamos muito, muito gratos. Foi uma palestra brilhante, Maharaj, muito profunda, muito elucidativa. E, olha, temos aqui uma pergunta. Eu depois também tenho uma minha, mas vou dar prioridade à sua discípula, Krishna Vijaya. Krishna Vijaya Devidasi diz: reverências, Gurudeva. E a pergunta é: todas as almas que lutaram contra Arjuna foram liberadas após a batalha de Kurukshetra? Ela colocou esta pergunta no Facebook. E depois temos aqui mais outras, mas o senhor responde uma de cada vez, talvez é melhor, não é? Sim, é melhor. Krishna Vijaya, é um prazer que você esteja nesse encontro da língua portuguesa com o nosso país, que é a mãe da nossa língua, Portugal. Então é um prazer. Sim, todas as almas foram liberadas, mas isso não significa que retornaram a Krishna instantaneamente. Eles foram liberados dentro de um processo gradual de liberação. Alguns sim foram liberados imediatamente, como Bhishmadeva, porém outros não. Outros foram liberados em um certo nível de liberação para posteriormente alcançarem a liberação última de desenvolver amor puro por Krishna. Tem agora outra aqui de também creio que é a sua discípula, Maharaj, Liu Pinheiro, mas não sei qual é o nome espiritual. Liu Pinheiro diz assim: Guru Maharaj, reverências. Se não podemos nos lembrar, podemos reconhecer sintomas da nossa relação eterna, original com o Senhor Krishna? Esta é uma pergunta. A outra é, da mesma Liu Pinheiro: como podemos cultivar favoravelmente essa relação com a Suprema Personalidade de Deus? Obrigado, Liu. Liu não é iniciada ainda, é uma Bhaktin que está fazendo doutorado na Bolívia. E eu vou responder a primeira pergunta. Sim, nós podemos reconhecer a nossa natureza original, espiritual, porém, este é um conhecimento que nós despertamos completamente quando criamos o vínculo com a corrente de sucessão discipular. Prabhupada fez esse trabalho com um senso de responsabilidade imenso, saindo da sua zona de conforto na Índia, para vir para o Ocidente, um lugar que não era para nada confortável para ele, e simplesmente para nos dar a oportunidade de inquirir dele qual a nossa verdadeira origem. E Prabhupada nos respondeu já, e citando as escrituras, Prabhupada nos respondeu: Divera Swarupahaya Krishnera Nityadas, que somos eternas partes integrantes de Krishna, que é a pessoa suprema, e nos orientou em todos os processos de Bhakti para que nós possamos desenvolver amor puro por Krishna
ao longo da nossa vida. A segunda pergunta, acho que eu esqueci, por favor. Como podemos cultivar favoravelmente essa relação com a Suprema Personalidade de Deus? Ocupando-nos em serviço devocional. As duas formas básicas do serviço devocional e as mais importantes: ouvir e cantar. Ouvir os nomes de Krishna e as glórias de Krishna. Cantar os nomes de Krishna e pregar as glórias de Krishna para outras pessoas também, entrando assim no espírito de pregação da missão de Prabhupada. Ok, depois tem aqui de Nara Maranhão, não tem nenhuma pergunta, mas ela diz: reverências, Gurudeva, é sempre um néctar as suas aulas. Obrigada. E o nosso Bhakta Luís Filipe, o professor Luís Filipe, de Lisboa, diz: Hare Krishna, aos seus pés de Lotus Maharaj, muito obrigado por despender o seu precioso tempo para ensinamentos tão necessários. Gratidão. Obrigado, Luís Filipe. Prazer. E agora temos aqui uma pergunta do nosso devoto aqui do Porto, do Andri. O Andri diz que a pergunta é: por que nós cantamos japa? Porque precisamos ouvir e cantar os santos nomes de Krishna nesta era de Kali. É o processo adequado. E a japa é o processo mais intrínseco, mais nosso, mais único, porque podemos fazer isso sozinho, sem ajuda de ninguém. Bhajan, por exemplo, a gente precisa de outras pessoas para cantar conosco. Kirtan também, mas a japa, nós cantamos e ouvimos nosso cantar, e assim criamos esta relação de ouvir e cantar os nomes de Deus, que é o processo dessa era. Muito obrigado, Maharaj. E eu também tinha uma, agora que, pronto, ficou logo do início da aula. Eu vou aproveitar, como não está aqui mais nenhuma no chat, nem no Facebook, vou aproveitar este momento. O Maharaj, o senhor falou no início que o Bhagavad Gita é um livro de ciência, portanto não é um oráculo, sabemos, não é? Que não é um oráculo que nós abrimos e o oráculo fala e dá indicações. No entanto, eu creio que muitos de nós temos essa experiência, eu posso falar por mim próprio, em que muitas vezes aconteceu abrir assim o Bhagavad Gita e não sei, parece que era exatamente aquilo que eu tinha que falar e até que eu tinha que ouvir, desculpe, que até tinha que ouvir. E até posso citar umas experiências que eu tive quando eu era um jovem bhakta, recém entrado no templo, nos anos 80, no meados dos anos 80, e eu ainda era um visitante, aliás, ainda estava a visitar o templo, era um visitante assíduo, e os devotos pediram o meu carro para ir a um festival. Em Espanha havia um festival lá dos devotos lá na fazenda, lá em Espanha, e pediram o meu carro, e foram todos no meu carro. E eu fiquei sozinho a tomar conta do templo. E eu não sabia nada, Maharaj, ainda hoje não sei nada, né? Ou pouco sei, mas pronto, não sabia nada mesmo naquela época, nem sequer tinha lido ainda, acho que só tinha lido um pouco da ciência da autorrealização, que eu estava a visitar o templo. E havia um jovem que era um jornalista, que na época estava a frequentar, vinha lá ao templo quase diariamente, e vinha ao programa domingo, era um jornalista muito interessado. E então eu fiquei ali numa situação um pouco peculiar, quer dizer, foi todo mundo embora, o jornalista vinha lá, que era um jovem também, assim, eu na altura também eu tinha 24 anos, e ele vinha cheio de perguntas e cheio de interesse,
E eu vi-me ali numa situação muito embaraçosa, porque ele achava que eu era um devoto. E era o único que estava ali. Eu abria a porta quando ele vinha. Eu vinha do trabalho, não é? Eu trabalhava na época, trabalhava na TAP. E eu vinha do trabalho e ele chegava também mais ou menos àquela hora. E, Maharaj, foi uma coisa que na época teve um efeito muito grande em mim. Pronto, como como noviço, não é? A começar a tocar na consciência de Krishna. E aconteceu várias vezes, não é? Este jornalista fazia-me perguntas e nós tínhamos ali, era na salinha da entrada, era assim, o templo tinha assim uma salinha de entrada, uma recepção, não é? E tinha um Bhagavad Gita sempre ali poisado ao lado do telefone. E então eu pegava no Bhagavad Gita e aconteceu várias vezes que o verso era aquilo que eu precisava de dizer ao jornalista. Ele até devia de pensar que eu sabia alguma coisa. Eu sabia zero, Maharaj, eu era zero. Pronto, continuo, não é? Mas naquela época, zerinho mesmo. E aquilo, olha, era assim místico, sabe? Era muito místico. E então, pronto, eu só estava a contar isto, Maharaj, porque não é? O senhor tem toda a razão, o senhor falou que não é um oráculo, nós não abrimos e não fala e tal, mas eu penso que muitos temos essa experiência de... Sim, claro. Claro, porque o Bhagavad Gita é dotado com o poder da comunicação de Krishna. Krishna escreveu, Krishna falou esse conhecimento para que esse conhecimento trouxesse a mensagem dele para nós. Então, quando nós estamos conectados para representar Krishna de alguma maneira, quando estamos no nosso estado de espírito sutil, interessados em ouvir algo de Krishna, o método que nós temos mais prático é ouvir Bhagavad Gita. Então, o que está escrito, então, é muito comum, é muito normal, muito possível que Krishna oriente que nossas mãos vão abrir exatamente na página do livro que ele quer que a gente leia. Isso é bem comum, porque Krishna está vivo. Krishna não se aposentou depois que saiu do planeta. Em Portugal, a expressão é se aposentar também. Sim, depois... reformar. Aqui usa-se reformar, mas nós percebemos aposentar também. Também se usa aposentar. Sim. Então, Krishna não se aposentou e como ele estava na posição de um kshatriya, ele não se reformou também da sua posição e saiu. Krishna está vivo, está presente. E ele é absoluto. Então, as suas palavras têm a mesma natureza absoluta dele. Então, se nós oramos a Krishna e buscamos o conhecimento, Krishna vai nos dar uma informação. Eu também tenho que confessar que isso já aconteceu muitas vezes comigo. Às vezes, muito cansado intelectualmente, não quero seguir nenhuma disciplina para ler, então eu abro o Bhagavad Gita assim para me inspirar e às vezes vem exatamente o que eu preciso ouvir. Então é uma experiência do testemunho que nós, como devotos, podemos dar com muita certeza, porque seguimos a Krishna através da corrente de sucessão discipular genuína representada por Prabhupada. Muito obrigado. E agora tem aqui uma questão de Ramadas Prabhu. Reverências ao dissipador da ignorância. A pergunta, de duas perguntas. Qual é a diferença entre o corpo grosseiro, o corpo subtil e a alma? E quais são as naturezas de cada uma? E quais as naturezas de cada uma? O corpo grosseiro é composto, Ramadasa. O corpo grosseiro é composto por esta matéria que é regida por sentidos e o corpo sutil é composto pela mente e pela inteligência. E ainda, de quebra, o falso ego se apodera da mente e da inteligência, criando uma identidade falsa.
por isso é chamado de falso. O corpo sutil é o corpo espiritual, ou a alma espiritual, é composta por outros elementos, que não são os mesmos elementos do corpo grosseiro. O corpo grosseiro é composto por terra, água, fogo, ar, etc. E o corpo sutil é composto pelos elementos mais sutis, mas o corpo espiritual é composto por Satchidananda, conhecimento, eternidade e bem-aventurança. Só que em quantidades diminutas, quantidades muito pequenas, comparando com Krishna. Krishna tem esses mesmos elementos em seu corpo, mas em forma superlativa. E nós temos de forma muito diminuta Satchidananda. Nós somos Satchidananda também. A Mataji Krishna Vijaya pergunta: os santos nomes são uma espécie de deidade sonora? Sim, são a personalidade de Krishna. Krishna é absoluto. Não há diferença entre ele e sua parafernália, como o Bhagavad Gita, e seus nomes, como os santos nomes. Então, não há diferença. Krishna, ele é absoluto. Tem trânsito dentro dessa natureza material como ele é. E então, os santos nomes são, sim, a forma de Krishna. Forma de Krishna, forma de deidade, pode-se dizer. O Prabhu Ramadas tem aqui mais outra questão. Quais são os 3 modos da natureza material, os gunas? Como é que nos influenciam e como sair do seu controle? Eu acho que eu perdi a primeira parte, mas esse não é um tema de hoje, da nossa aula de hoje. Esse é um tema do capítulo 14, porém, esse tema é um tema básico da nossa filosofia. Toda a manifestação cósmica se dá pela combinação dos 3 modos da natureza material em proporções iguais ou diferentes. E a influência deles sobre nós é total, porque possuímos um corpo cuja combinação foi feita cuja massa corpórea é nada mais, nada menos do que a combinação dos elementos materiais nas proporções dos 3 modos: bondade, paixão e ignorância. Então, a influência sobre nós é muito grande. E tudo que nos relacionamos é também dotado dessa mesma energia de guna, dos 3 modos da natureza material. Mas nós podemos superar isso através do processo genuíno de autorrealização nesta era de Kali, cantando os santos nomes. Inspirou, a gente não sabia nada, no entanto, ele nos inspirou a saber mais. E é exatamente o que eu pego do senhor, e eu muito agradecido, muito obrigado pelo seu tempo, e eu espero poder tê-lo aqui muito mais vezes, porque é sempre uma bênção, Maharaj, é sempre uma bênção. E, mais uma vez, muito obrigado, e, por favor, nos abençoe, daí de onde o senhor está. Muito obrigado, irmão. Suas palavras são muito simpáticas. Eu agradeço muito. Eu tenho muita vontade, sim, de participar com vocês. Eu estou tramitando minha cidadania portuguesa e depois da pandemia, quem sabe, posso até visitar Portugal. Olha, eu vou pegar nessa promessa. Assim que terminar a pandemia... Muito obrigado. Agradeço também a mãe Gopal. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna. Até breve, então.